É isso aí, pessoal. Nós estamos começando mais uma aula agora sobre. Estamos começando mais uma aula sobre a história de Diamantina. História de Diamantina. Ok? Mais um preparatório. Vamos lá. Para você que não assistiu às aulas anteriores, vai estar disponível na plataforma. É só você chamar, ok? Que a gente vai estar dando sequência aqui. Então vamos lá. Quero lembrar que a banca que vai estar avaliando essas aulas, ou melhor, o conteúdo vai ser a banca IDECAM. A banca IDECAM, ela costuma eliminar anacronismos históricos, por exemplo, evento do século errado, personagem fora de contexto, é bom a pessoa ficar atenta a isso. Outro macete é que geralmente ela sempre a pessoa tem que eliminar alternativas absurdas, né? Palavras como absolutas, palavras como sempre, nunca ou totalmente, geralmente são erradas. Isso é um detalhe na história, porque na história não podemos afirmar precisamente. Igual, por exemplo, quando surge a Idade Média surge a partir do século IV. Mas nós não podemos precisar o ano. É porque a história ela vai entrando um fato e vai saindo outro. Enquanto em algumas regiões ainda está passando por um processo ainda, né, economia no período medieval está passando por um processo ainda de domínio de domínio romano. Em outras, já está bem avançado o processo da Idade Medieval, que é o período das trevas. Então, não há como afirmar precisamente. Então, quando você pega uma questão de história, que tem lá sempre, a palavra sempre, nunca ou totalmente, né? Absolutamente, você pode ter certeza que é uma questão, se tratando de história, não é uma ciência totalmente exata, trabalha com fatos, então, enquanto há regiões que estão entrando no processo histórico, outras estão saindo de outro processo histórico, então não há como afirmar totalmente, ok? Mas voltando à questão da história de Diamantina. Diamantina, ela teve a sua história ligada à mineração. A Diamantina teve a sua história ligada à mineração, ok? E a sua formação a partir de um povoado. Esse povoado que vira depois arraial, que vira município, né? E o foco sempre foi a busca por ouro ou diamantes. A princípio, ouro, depois o forte de Diamantina vai ser diamantes, ok? Diamantina segue o padrão de Minas Gerais, que é o padrão de mineração, povoamento e crescimento urbano. As pessoas vão em busca de mineração. Consequentemente, elas vão povoar aquela região. E depois nós vamos ter um crescimento urbano e populacional com demanda alta, tanto de alimentos, quanto de mão de obra, quanto de outros fatores. Aí vai ter aquela fusão de elementos culturais. Essa fusão vai levar a quê? Vai levar a uma cultura heterogênea. Lembra que eu falei sobre Minas? Ocorre também em Diamantina. Diamantina faz parte de Minas Gerais. Ok, pessoal? Outra questão, quando nós falamos de ocupação inicial, a ocupação portuguesa em Diamantina vai ocorrer por volta do século XVIII. Né? A princípio, a exploração vai seguir os cursos dos rios. Tem aqueles rios que cortam em Diamantina, que nós vamos falar quais são eles daqui a pouco, né? E ocorre também a presença, na medida em que as pessoas vão explorando os rios, elas vão percebendo riquezas minerais. Riquezas minerais lá no rio Pururuca e Rio Grande, ok? Aquele rio que é uma vertente, é como se fosse uma ramificação do rio Jequitinhonha, ok? Na medida que os bandeirantes, na medida que os exploradores vão pelo rio Jequitinhonha, eles vão achar ouro. E um nome a ser falado, que destaque nessa região, foi Jerônimo Gouveia. Jerônimo Gouveia, que foi um dos mais importantes para esse processo de desbravamento mineral, a busca pelo ouro, pelo diamante, ok? Os bandeirantes seguiam os rios por quê? Porque, pessoal, é fácil, né? Quando você busca, você passa pelo rio, você está passando por uma fonte de água potável, sobretudo rios, né? Você passa por uma fonte de água potável, você está passando por um lugar que tem fácil locomoção, você tem fácil uma facilidade enorme de ver se tem ouro, porque nós estamos falando de um período
de um período que não tinha instrumento de extração de minério tão sofisticado. Nós tínhamos o quê? Instrumentos rústicos ainda, como a bateia. Então a pessoa precisava ir no rio e batia ali a bateia como se fosse uma peneira para ver se achava ouro, né? Ou o ouro de aluvião. Lembra que nós já falamos sobre isso? Ouro de aluvião, que é um ouro facilmente achado na beira do riacho, né? Ali você peneirando, bateando, você vai achar facilmente. Ok, pessoal? Dando sequência, né? O surgimento do povoado lá em Diamantina vai ocorrer primeiramente em 1722, né? Oficialmente é 1722. Por quê? Porque vai ocorrer a formação de pequenos grupos de pessoas na beira do rio Tururu, lá no rio Jequitinhonha, especificamente no rio Piruruca e Rio Grande. Essa mesma região é onde as pessoas vão achar ali ouro, bastante ouro. E na medida que as pessoas acham ouro, elas falam para outras pessoas, chamam pessoas, e as pessoas querendo ficar ricas, as pessoas querendo ter uma chance de mudar de vida, muitas pessoas partem para lá, aí começa um crescimento populacional enorme, ok? Às beiras do rio Jequitinhonha, ok? E nós temos que lembrar que a atividade principal era a atividade garimpeira, ok? Garimpeira. Mas tinha outras atividades que são atraídas automaticamente. Quais são as atividades que são atraídas automaticamente? Comércio, construção, mão de obra. Aí ali, quando começam muitas pessoas, já surge uma igreja. Surgindo igreja, surge, às vezes, né, popular de hoje, boteco, uma quitanda, uma mercearia. Aí ali já começa, né, a desenvolver um desenvolvimento econômico na região, né, em virtude do crescimento populacional, ok? E o Arraial do Tejuco, né, crescimento dele, né? Então nós estamos falando o surgimento do povoado em 1722, né? Transforma-se em povoado, surge esse aglomerado em 1722. Em 1730 vai ter o Arraial do Tejuco. Oficialmente foi institucionalizado como o surgimento do Arraial do Tejuco em 1730. Por quê? A população ainda está flutuante, não tem aquela população fixa, está surgindo bastante, mas ainda está crescendo, né? Aí começa assim a formação do Arraial do Tejuco, começa a surgir pequenos arraiais ao redor. E nós temos que falar, povoado é pequeno, né? Arraial já é um povoado maior, mas ainda não tem autonomia, ok? Então aí nós vamos ter uma formação urbana, né? Quando nós falamos de cidade, nós falamos de aglomerado de pessoas atrai muita gente, aí vai ter uma formação urbana, uma formação arquitetônica, muito ouro, muito diamante, isso tudo vai estimular a economia da região, isso tudo vai estimular a criação do núcleo administrativo do Tejuco, consequentemente a formação de conjuntos urbanos, né? Vai surgir as primeiras vias, né, vias urbanas, como a Rua do Burgalhau e também a Rua do Espírito Santo. Vai surgir também o Beco das Beatas, ok? Vai surgindo tudo ali no Arraial do Tejuco. A partir de 1530 nós vamos ter essa formação urbana, né, com a criação da Rua do Burgalhau, também a criação da Rua do Espírito Santo. A gente fala criação, mas na verdade é o surgimento, porque não teve uma formação urbana oficial. Na medida que as pessoas vão se aglomerando, elas vão se organizando. Ali não foi, até então, institucionalizado, ok? E na medida que as pessoas elas são atraídas primeiramente pelo ouro. Aí depois que elas vão percebendo, né, que surge o diamante. O diamante que, na época, até hoje, dependendo do diamante, ele valia muito mais, né? O diamante ele vai sendo descoberto em 1729. E quem descobre a principal figura é o Bernardo da Fonseca Lobo, né? Aí vai ter uma mudança significativa, né, na região. Por quê, pessoal? Nós estamos falando do ouro. Antes tinha ouro. Tinha ouro? Tinha, mas não era aquela coisa assim. Na medida que descobre diamante, o diamante, a descoberta é muito grande.
E o diamante está muito valorizado. Então, a tendência é que a economia da região sofra um boom. Esse boom impulsiona de maneira geral, né? E por falar em Bernardo da Fonseca Lobo, ele é citado em tradições e narrativas históricas como suposto descobridor dos diamantes na região de Minas Gerais, no Brasil colônia. Ok? Então, a partir daí, nós vamos ter uma corrida por riqueza. Né? Na medida em que as pessoas falam, ó, ali nós achamos ouro, agora nós estamos achando diamante. Aí todo mundo fica otimista. Nossa, vou ganhar, vou ficar rico, vou mudar de vida. Então todo mundo quer ir para lá. Muitas pessoas vão, atrai muito oportunista. Aí vai ter problema. Na medida em que há crescimento desordenado, vai ter problema, né? Aí porque vai chegar aventureiros, vai ter um crescimento populacional muito rápido, vai ter uma busca por enriquecimento. Essa corrida vai gerar muitos transtornos e enriquecimento também, consequentemente. Isso vai atrair o quê? Vai atrair o controle da coroa portuguesa, da coroa lusitana, ok? Esse controle vai ser institucionalizado por Dom João V. Ele toma conhecimento do descobrimento dos diamantes. A primeira coisa que ele faz, né? Uma das primeiras coisas é suspender a exploração. Ele vai lá e suspende. E depois ele expulsa os garimpeiros, temporariamente, mas eles expulsa, né? E vai ter uma autoridade local, que é o Dom Lourenço de Almeida. Diamantina, então, acaba virando um polo de atração de riqueza e ambição. Né? A princípio, o que nós podemos falar é que descobriu o diamante, Dom João toma conhecimento disso, suspende a exploração, expulsa os garimpeiros, mas isso vai gerar revolta, porque o povo fica insatisfeito. Pô, fica insatisfeito por quê? Porque é uma chance de ganhar dinheiro, ok? Aí vai ter pressão, Dom João vai sofrer muita pressão, Dom João vai sofrer pressão de pessoas de um lado, de um grupo de outro, mineradores, portugueses, bandeirantes e outros grupos. Isso vai levar a quê? Vai levar a uma liberação da exploração em 1732. Então, vai ser suspenso, né, inicialmente, mas em 1732 vai ser liberado novamente. Mas Dom João libera, mas coloca um pouco o pé atrás, aumenta um pouco o rigor. O que ele vai lá e faz? Ele vai lá e cria regras rígidas, muitas regras rígidas, e aumenta o controle sobre quem poderia explorar. Antes estava livre, agora não. Primeiro suspende, depois ele libera, mas ele liberando já vai lá e aumenta o controle. Né? Portugal controlava não só a economia, Portugal também tenta controlar o comportamento social. Né? Quando se trata de Diamantina, nessa região diamantina, Portugal institucionaliza, cria aquele lá, o livro da capa verde. O livro da capa verde, que é um código de regras severas, ok? Porque nesse código, nesse livro da capa verde, vai ter o controle da vida da população ali daquela região, vai incentivar a denúncia, vai criar um sentimento de denuncismo entre um e outro, é um denunciando o outro, né? Vai ter punições muito severas, isso vai criar problema, ok? Chega uma hora que Portugal não consegue mais segurar esse clima, né, de palha perto de fogo. Portugal vai lá e vai ceder também, né? Porque Portugal, a princípio, o objetivo dele sempre foi controlar o diamante e evitar o contrabando, mas acabou criando muito problema. Portugal vai lá e flexibiliza, né? Então, nós vamos ter um desenvolvimento da região? Nós vamos ter um desenvolvimento da região? Vamos sim. Vai ter um desenvolvimento da região de Diamantina, e isso é normal, isso vai ser impulsionado, vai ter um crescimento do comércio, vai ter uma prosperidade econômica muito grande que vai influenciar até as igrejas, construções de igrejas em Diamantina, vai influenciar o comércio, vai influenciar, né, todos os setores lá em Diamantina. Vai gerar uma prosperidade enorme, né? Afinal de contas, lá em Diamantina teve muitas construções, né? Construções de casarões, arquitetura colonial bem singular, né? Arquiteturas com valores astronômicos. Tudo isso foi impulsionado, né, pela mineração, né, pela extração de ouro e depois de diamante. Ok, pessoal? Então, em 1821, nós vamos ter reformas e mudanças, né? Nós vamos ter pressão da população por causa do livro da capa verde,
né? A pressão da população local, eles vão pressionar demais Dom João, as autoridades locais, isso vai levar a uma redução do poder do intendente, né? Consequentemente, também uma mudança no sistema de controle, ok? Em 1821, o que a gente pode marcar é que foi uma transição para uma influência menor do controle da coroa portuguesa, né? Dando mais autonomia local. Então, quando a gente fala de 1821, nós precisamos entender que houve uma flexibilidade no controle, nas regras, na tentativa de diminuir a interferência em Diamantina. Com isso, nós temos uma evolução administrativa. Vai ter um povoado, vai se transformar... Não, Diamantina, vamos lá. Povoado se transforma em 1722, como nós já falamos. Arraial do Tejuco, virando vila, né, em 1831. E virando município, o município de Diamantina, né, como cidade, em 1838. Ok? Recapitulando, povoado de Diamantina, 1722. Arraial do Tejuco como vila fica institucionalizado em 1831. Diamantina se tornando município ou cidade foi em 1838. Né? Consequentemente, quando nós falamos de Diamantina, nós falamos de quê? Ouro e diamante. Não conseguimos dissociar, porque foi isso que levou o descobrimento, né, o surgimento de Diamantina, foi a busca do bandeirantismo, dos portugueses, dos indígenas e de outras pessoas aventureiras, foi a busca por ouro e diamante. Achando naquela região do vale do rio Jequitinhonha, aí eles vão fazer o quê? Vão começar a extração, começa um aglomeramento, começa um povoado em 1722, aí já atrai mais pessoas, mais oportunistas, mais gente querendo ficar rico. Em 1831, o Arraial do Tejuco vira vila, aí vai crescendo demais, até que em 1838 se transforma município ou cidade de Diamantina. Ok? Então, falando de Diamantina, nós falamos de ouro e diamante, nós falamos e falando de ouro e diamante, nós falamos da tentativa da coroa de ter o controle, porque ela tendo o controle, o que ela vai fazer? Ela vai aumentar sua rentabilidade, sua cobrança de imposto, ok? Tendo o controle da coroa, né? Consequentemente, com ouro e diamante, nós vamos ter um crescimento urbano e populacional, né? Isso vai ter uma necessidade de regras, institucionalização, que é o quê? Fiscalização rígida, uma cultura, aí vai criar uma cultura colonial forte. Até porque vai ter o livro da Capa Verde, que vai institucionalizar comportamento e até as regras e até as punições, e depois vai ter uma flexibilização, mas vai ter uma tentativa aí de se organizar. Diamantina. Ok, pessoal? Então nós vamos para algumas questões sobre a cidade de Diamantina. Vamos lá. Possíveis questões da banca IDECAM. Sobre a origem de Diamantina. Assinar a alternativa correta. A. Seu surgimento está ligado à atividade industrial do século XIX? Atividade industrial do século XIX? Vamos analisar B. Originou-se da agricultura cafeeira? C. Surgiu a partir da exploração de ouro e diamantes? D. Foi planejada pela coroa portuguesa antes da ocupação? Ou desenvolveu-se inicialmente no litoral? Pensei, pessoal, e já vamos aí, vamos ter um minutinho para você analisar. Qual é qual alternativa você marcaria? A, que é o surgimento de Diamantina, está ligado à atividade industrial do século XIX. B, originou-se da agricultura cafeeira. C, surgiu a partir da exploração de ouro e diamantes. D, Diamantina foi planejada pela coroa portuguesa antes da ocupação. Ou desenvolveu-se inicialmente no litoral brasileiro?
Acertou quem marcou a letra C. A letra C. Letra C. Sobre a origem de Diamantina, a alternativa correta é: Diamantina surgiu a partir da exploração de ouro e de diamantes. Diamantina nasce da mineração, ouro e diamantes. Pegadinha impossível da IDECAM. A e B troca um período histórico, é litoral, Minas é interior, bem fácil, ok? A regra aí da IDECAM é banca troca atividade econômica. A gente precisa ficar atento a isso. A principal atividade econômica de Diamantina era ouro e diamante. Questão 2. O Arraial do Tejuco. Arraial do Tejuco. Núcleo inicial de Diamantina. Já está falando a pergunta, ó. Arraial do Tejuco era o núcleo inicial de Diamantina, ou seja, era Diamantina. Caracterizava por, letra A, população fixa e estável desde o início. Então, tinha em Diamantina, lá no Arraial do Tejuco, uma população fixa, estável desde o início? Você acha que é a letra A? Letra B, ausência de controle da coroa, não tinha controle da coroa? Letra C, crescimento ligado à mineração? Letra D, economia industrial? Ou letra E, isolamento geográfico? Qual é a sua opção? Quem marcou a letra C também está correta. Crescimento do Arraial do Tejuco, núcleo inicial de Diamantina, foi caracterizado pelo crescimento ligado à mineração. E por falar nisso, pessoal, nós precisamos falar o seguinte. Fiz uma análise das questões que a IDECAM marca. A IDECAM ela é uma banca que alterna as questões, as opções. Então, ela não marca essencialmente A, B ou C, como ocorre em algumas bancas. Ela alterna. Então, até para chutar é complicado. A IDECAM ela prima pelo conhecimento, ok? Questão 3. A criação da Real Intendência dos Diamantes em 1534, teve como principal objetivo o quê? Repito, a criação da Real Intendência dos Diamantes em 1534 teve como principal objetivo o quê? Incentivar o comércio local? B. Promover a industrialização? C. Controlar a exploração de diamantes? D. Aumentar a população da região? É estimular a agricultura? Qual é a sua opção? Vamos lá, pessoal? Pensa aí. A, B, C, D ou E? A criação da Real Intendência dos Diamantes em 1534 teve como principal objetivo controlar a exploração de diamantes. Ok? Marcou correto quem marcou a letra C. Controlar a exploração de diamantes. Esse era o objetivo da Real Intendência dos Diamantes, que foi institucionalizada em 1534. Ok, pessoal? Questão 4. Sobre o chamado livro da capa verde, utilizado na região de Diamantina, assinale a alternativa correta. O livro da capa verde que teve lá em Diamantina. Teve um livro da capa verde. Qual o objetivo dele? Era um documento religioso, essencialmente religioso? Era um documento que regulava a vida social e econômica com regras rígidas? Era um documento que incentivava a liberdade comercial? Era um documento que garantia autonomia aos moradores? Ou é um documento que eliminava o controle da coroa? Qual a sua opção? Marcou correto quem optou pela letra B. Regular o livro da capa verde que foi institucionalizado em Diamantina. Ele tinha como principal objetivo regular a vida social e econômica com regras rígidas. Por fim, questão 5. A descoberta de diamantes na região do Tejuco, na região diamantina, atribuída a Bernardo da Fonseca Lobo em 1729, provocou o quê? Declínio populacional? Redução do controle português?
aumento da migração e interesse econômico, fim da mineração ou substituição da economia por agricultura? Qual é a sua opção, pessoal? Marcou correto quem marcou a letra C. Né? A descoberta de diamantes na região de Tejuco, atribuída a Bernardo da Fonseca Lobo em 1729, provocou o aumento da migração e interesse econômico. Por quê? Na medida em que Bernardo da Fonseca ele descobre ouro, diamantes, ele fala para todo mundo que foi descoberto, o que vai acontecer? Todo mundo também vai querer achar. Aí vai atrair muitas pessoas, consequentemente, um aumento populacional, crescimento urbano, né? Um enriquecimento na região, a cidade, a região vai se estruturar, vai crescer, ok? Essa é a explicação. Mais riquezas, mais pessoas, mais controle da coroa, ok? A IDECAN gosta de cobrar esses efeitos, as consequências, né? Então, se Bernardo da Fonseca descobre diamantes em 1729 na região diamantina, a IDECAN está falando. Qual a consequência disso? A consequência é o aumento populacional, o aumento da migração, ok? Então, essa foi uma aula aí sobre Diamantina. Nós tivemos umas questões, nós voltamos na próxima aula. Até a próxima, pessoal. Obrigado aí